Hoje em dia, é muito provável que qualquer passo dado em qualquer lugar do mundo seja registrado, talvez por uma câmera de segurança ou por pessoas com seus celulares. Por conta disso, é possível encontrar vários registros estranhos na internet que chamam a atenção, onde os protagonistas nem sequer sabiam que estavam sendo filmados. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver pessoas flagradas em situações inusitadas. Duas policiais estavam uma de frente para a outra, conversando, no momento em que uma mulher que estava sentada bem ao lado resolve se levantar e atacar uma delas, na intenção de pegar a arma que estava na cintura. A policial atacada tenta se proteger, e a outra, ao ver a amiga em risco, também tenta impedir a mulher. Elas entram em uma luta corporal por alguns instantes, o que assusta muitas pessoas que ali estavam. E depois de alguns segundos, reforços chegam para imobilizar e prender a mulher. Uma das pessoas que estava ali avisa um outro policial que também estava próximo no local, um pouco mais afastado. Ele então corre em direção à confusão junto com mais alguns policiais e juntos eles impedem e imobilizam a mulher, que obviamente vai presa. O vigia e morador de um bairro acabou ficando surpreendido e incomodado com o número de casais que simplesmente saíam de casa para, digamos que, fazer brincadeirinhas de adulto bem em frente à sua casa. Praticamente em frente à sua casa existia um parque público que os casais estariam utilizando durante a noite para se relacionar. E através das câmeras de segurança, ele conseguia flagrar tudo. Em diversas ocasiões, ele até mesmo ia até o casal que estava dentro de carro ou em bancos da praça, praticando o ato, para alertar sobre o ato proibido que estavam fazendo. A situação, que acabou sendo compartilhada e exposta por ele, acabou gerando tanta repercussão que virou até mesmo reportagem de um telejornal muito famoso nos Estados Unidos, sem falar também em toda a viralização na internet. Sempre os casais escolhiam a frente da casa dele para fazerem ali de motel. Todos nós sabemos que isso é proibido, você não pode fazer esse tipo de coisa em público, porque obviamente você vai preso. Uma mulher acabou sendo flagrada no momento em que retirava e saía com seu carro do estacionamento, do que parece ser um shopping, e simplesmente esquecia seu filho para fora do carro. A mulher saía de sua vaga e já estava indo embora com seu filho para fora do carro. Ela simplesmente havia esquecido a criança do lado de fora e só parece ter percebido depois que a criança começou a chorar e acenar. Ela então saiu correndo do carro, pegou a criança, abraçou e a colocou finalmente dentro do carro. Provavelmente ela possa ser do tipo de mãe que costuma sair e fazer as coisas sem o filho, e por isso, quando ela já estava no carro, acabou esquecendo por falta de costume. Mas felizmente ela lembrou da criança e rapidamente o pegou. Uma mulher chamada Elissa Álvares e seu namorado foram flagrados em uma praia, no momento em que simplesmente se relacionavam publicamente no local sem nenhum pudor. Ao avistarem aquela cena explícita, protagonizada pelo casal no meio do local, muitas pessoas filmaram para expor e outras chamaram a polícia. O casal namorava ali mesmo, na maior cara de pau, no meio de um local público. Com a chegada da polícia, eles foram presos e levados à delegacia. Toda a situação ganhou uma enorme repercussão. Era de dia, e o ambiente, claro, completamente familiar. Isso não foi o suficiente para que impedisse o casal de praticar o ato. Se eles pensavam que ninguém iria se importar, eles pensaram errado e acabaram sendo presos, além de terem sido completamente expostos na internet e em toda a mídia. Inclusive, a mulher chegou a dizer que estava envergonhada por ter sido exposta daquela forma. Mas, aparentemente, na hora de fazer coisas proibidas, ela não estava com tanta vergonha assim, né?
Um grupo de amigos estavam relaxando e curtindo um dia no mar, em uma lancha, e para isso chamaram também algumas mulheres. Tudo estava indo bem na lancha, até que em um certo momento, duas das mulheres começaram a se estranhar e uma briga se iniciou. As duas simplesmente estavam caindo na porrada, uma puxando o cabelo da outra, até que, irritado, um dos homens se aproximou das duas, as agarrou e simplesmente arremessou elas na água para fora da lancha. Ele se mostrou irritado com as mulheres brigando e pediu para que elas parassem, e como não foi atendido, ele tomou uma atitude. Mesmo depois de já estarem na água, elas ainda continuaram brigando, e somente depois de alguns instantes que elas param e sobem novamente na lancha, como se nada tivesse acontecido, fazendo amizade novamente, já que elas queriam curtir o dia na lancha ali com a galera da grana. Uma mulher acabou sendo flagrada na arquibancada de um estádio no momento em que fazia algo, digamos que, bem íntimo e constrangedor. A câmera que fazia a transmissão da partida estava rodando pela arquibancada no intervalo do jogo, mostrando os torcedores. Até que uma mulher que estava de costas resolveu enfiar a mão ali por dentro das calças e tirar a calcinha do fiofó. Ela consegue fazer isso bem no momento em que a câmera registrava tudo, e obviamente essa cena acabou se tornando viral na internet. Afinal de contas, estava sendo transmitido ao vivo um jogo de futebol com milhões de pessoas assistindo. Ela parece não se importar com as pessoas que estavam ao lado ou até mesmo a olhando. O que importava pra ela era coçar ali, né, tirar ali o negócio do brioco. Mas ela acabou pagando um enorme preço por isso, pois acabou sendo filmada e também foi exposta. Pelo menos não apareceu o rosto dela, então ela não foi tão exposta assim. Durante uma reunião ao vivo por videochamada, um deputado turco conhecido por Sabik acabou mostrando uma intimidade bem grande com o que parece ser sua secretária. O político estava ao vivo, quando ao fundo da imagem, passando logo atrás dele, a secretária parece procurar algum documento. Foi nesse momento então que o deputado esqueceu completamente que estava sendo filmado e que estava ao vivo e passou a mão dele no bumbum da secretária, que pareceu não se importar nem um pouco, mostrando assim que aquilo seria algo comum entre os dois. O fato, que claro pegou muito mal para o deputado, ficou ainda pior com a repercussão. Afinal, ele seria casado e as imagens deixavam claro que ele tinha algo com a secretária, que supostamente seria a sua amante. Um ocorrido inusitado tomou as redes sociais em agosto de 2023. Um homem não identificado usou o celular para filmar mulheres entrando no banheiro masculino no show Tardezinha do cantor Thiaguinho, realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Ao que tudo indica, a fila do feminino estava exorbitante, o que fez as mulheres optarem pelo banheiro masculino, e isso, claro, deixou o homem revoltado. Aqui não pode não, é masculino, gente, você tá vendo não? Aqui ó, todo mundo entrando, mulher aqui ó. Depois vai forjar aqui que é assédio. O homem fez questão de expor a situação na internet e o fato causou muita revolta. A maioria dizia que as mulheres estavam erradas. Afinal, se isso fosse ao contrário, os homens entrando no banheiro das mulheres, o escândalo e a situação seria considerado muito mais grave. Sem falar que os homens ainda poderiam ser acusados de assédio, o que as mulheres não foram, já que sim, isso elas cometeram um assédio, estavam lá olhando para os homens fazendo suas necessidades. Duas irmãs estavam no quarto de casa quando resolveram fazer uma live dançando para postar nas redes sociais. A música então começa, elas vão lá, ficam dançando, e é exatamente nesse momento que a mãe delas abre a porta do quarto, flagra as filhas rebolando pra câmera e, revoltada, pega o chinelo e vai pra cima das filhas em uma cena que chega até mesmo a ser engraçada.
Assim que abre a porta e vê as filhas daquela forma, ela não pensa duas vezes em pegar o chinelo e ir pra cima das filhas, que se desesperam e tentam se defender. Tudo foi registrado pela câmera do celular que gravou ao vivo, e a cena obviamente acabou viralizando. Parece que a mãe não quer muito que as filhas se exponham assim na internet, que elas fiquem rebolando músicas aí que são consideradas impróprias, rebolando pra câmera dançando essas músicas. Uma câmera escondida fazia transmissões ao vivo das imagens captadas no banheiro de uma casa e também armazenava os arquivos. Uma família havia se mudado para um imóvel alugado. No entanto, após 15 dias já morando na casa, uma adolescente de 16 anos encontrou a câmera escondida no banheiro. Se desesperou e avisou o pai por mensagem. E através de uma foto, o pai constatou que realmente se tratava de uma câmera. Além da adolescente, moravam na casa a mãe dela, uma tia e o irmão de 8 anos. Os pais são divorciados e eles teriam se mudado para a casa nova a fim de ficar mais próximos do trabalho da mãe. A câmera estava escondida na tomada do banheiro. O equipamento foi descoberto em um momento em que a jovem estava sozinha em casa porque não pôde ir à aula. Ela escutou os cachorros latindo em direção ao banheiro. Ao sair, ela avistou Francis Marr, o dono da casa, que sem avisar estava lá dentro, e ao ver a jovem saiu correndo. Francis Marr, que já devia acompanhar a rotina da casa, foi até lá provavelmente porque a câmera deveria ter dado algum problema. Ele só não esperava encontrar a garota no local, que acabou flagrando. A jovem percebeu que a tomada não estava na posição correta e levou um susto ao encontrar o equipamento. Em seguida, a adolescente mandou mensagem e ligou para o pai, que correu até a casa da família. O cara colocou foi uma câmera aqui no banheiro, ó. Tá ligado, tá vermelhinha, tá ligada. O empresário e locador Francis Marr Fernandes da Silva foi preso suspeito de instalar a câmera. O pai relatou que a filha ficou traumatizada e que precisará contar com ajuda psicológica. Segundo ele, ela só chora e diz não ter coragem de ir e voltar para a escola sozinha mais. Um homem acabou sendo flagrado no momento em que passa ao lado de uma van, arranha sua lataria e tenta esconder o ato com uma prancha em que segurava. No entanto, ele não imaginava que o dono do veículo já estava desconfiado dele e ficou o filmando escondido, no momento então que ele passa ao lado do veículo e o arranha. O dono aparece filmando e o confronta, deixando ele bem assustado. Hey, what are you doing? Ele usa a prancha para esconder o que carregava na mão, que arranhou a van, e ainda tentava mentir sobre o flagrante. Mas o dono do veículo conseguiu filmar tudo. Acionou a polícia e, obviamente, o cara que arranhou a van teve que pagar pelo conserto da pintura. Um homem chamado Daniel Martinez estava em uma reunião por videochamada na sua empresa, quando acabou cometendo algo que prejudicou e muito sua vida profissional. Além de, claro, ter causado um baita constrangimento. Daniel estava normalmente na chamada de vídeo, quando acabou pensando ter saído dela, mas o que ele não sabia era que sua câmera continuava o filmando. Dessa forma, então, Daniel começou a pegar algumas coisas, se preparar para fazer algo na frente do computador. E sim, meus amigos, ele estava prestes a fazer aquilo mesmo que você está imaginando na frente de seu computador, com a câmera o filmando. Seus colegas perceberam e tentaram avisá-lo, mas seu áudio estava mutado. A situação foi bem constrangedora. Para que ninguém pudesse ver aquela cena nada agradável, a reunião foi encerrada e logo depois retomada, já com Daniel fora dela. De alguma forma, o momento acabou vazando e, segundo informações, Daniel acabou sendo desligado da empresa. Um homem revoltado com os profissionais de um hospital acabou protagonizando uma situação inusitada. Ele teria que coletar suas fezes para um exame, mas sempre que levava ao hospital, a amostra era recusada, e os profissionais alegavam que a quantidade era baixa para que fosse analisada. Revoltado, ele resolveu esperar por vários dias, juntou bastante fezes em um pote imenso, e quando ele havia juntado uma grande quantidade, ele levou ao laboratório tudo dentro do pote. Ao chegar na sala para entregar a amostra, ele filma tudo e a profissional que lá estava ficou completamente assustada e mandou ele retirar aquilo do laboratório.
Ele argumenta dizendo que agora teria trago uma quantidade suficiente, mas a profissional não achou engraçado e insiste para que ele se retirasse do local. Uma paciente que também estava na sala ficou chocada com a quantidade de fezes armazenadas ali. O proprietário de um estabelecimento acabou percebendo uma movimentação estranha atrás do estabelecimento e acabou indo até lá para ver o que se tratava. Ao chegar então nos fundos, ele abre a porta que dá acesso à parte de trás e, como é possível ver, havia um homem simplesmente fazendo necessidades ali. Basicamente o número 2. A princípio, o proprietário não percebeu, pois a porta escondia o homem que estava ali. Mas depois então, ao olhar para trás da porta, ele acabou pegando o homem no flagra e ficou muito irritado, a ponto de mandar o homem pegar as necessidades dele e jogar fora. Como podemos ver, o estresse foi tanto que ele pediu ao homem que recolhesse ali as coisas dele com a mão e retirasse dali, sendo exatamente o que o homem faz. A câmera de segurança registrou tudo. Isso aí sim é um momento bem desconfortável. 2 policiais, no caso um homem e uma mulher, acabaram sendo flagrados no momento em que estavam dentro de uma viatura e eles simplesmente se beijavam e se relacionavam. Um cidadão que passava pela rua, que era isolado e sem quase nenhuma movimentação, percebeu os policiais dentro da viatura parada e resolveu se aproximar para conferir. Com seu celular em mãos, ele filmava tudo e flagrou os policiais bem no ato durante o expediente. Claro que eles ficaram completamente constrangidos e não sabiam nem mesmo o que dizer. Afinal de contas, era para eles estarem protegendo a população e não se pegando. Como foi? 跌落火，送落翻跌落火，經醫院呢方。喂，你講， What's think I'm doing? 我覺得喺這邊啲差面屈咗我整咁啊， Talking to it. 你攞錯呢？ O registro acabou sendo compartilhado na internet e obviamente viralizou. Segundo informações, por conta de toda a repercussão, os policiais acabaram sendo afastados dos seus cargos. Uma mulher ficou insatisfeita com o resultado de suas unhas em um salão de beleza. Sendo assim, ela exigiu o reembolso do seu dinheiro, que era, no caso, $30. Mas, para sua indignação, a dona do salão de beleza não aceitou devolver esse valor, já que ela achou que a cliente estaria agindo de má fé. A mulher então ligou para seu namorado e relatou para ele tudo o que estava acontecendo. Tomando as dores da namorada, ele foi até o salão e também exigiu o reembolso, que foi negado novamente. A partir disso, o homem então acabou mostrando toda a sua valentia e simplesmente começou a destruir o salão de beleza. Ele derrubou todos os objetos que via pela frente, além de sair arremessando todas as cadeiras do salão em direção aos funcionários, que eram ameaçados o tempo todo. Mas o que ele não contava era que um dos funcionários desse salão de beleza estava filmando toda a cena escondido, e a partir do registro, o homem acabou sendo denunciado e processado, tendo assim que arcar com todo o prejuízo causado, além de uma indenização por danos morais. Com certeza, esses $30 que ele pediu de reembolso saíram muito mais caros. Uma influenciadora digital foi presa em flagrante suspeita de furtar diversos produtos de beleza de 2 farmácias localizadas no município de Castanhal, na região metropolitana de Belém, no Pará. Maria Clara da Silva Pontes é estudante de Direito e costumava compartilhar nas redes sociais os produtos supostamente furtados para os seguidores, alegando que ela havia comprado todos eles. Uma adolescente também foi apreendida suspeita de participação no furto. O caso foi registrado por câmeras de segurança de um dos estabelecimentos e mostra a dupla furtando alguns cosméticos e colocando dentro das suas respectivas bolsas. As duas fugiram, mas acabaram detidas por seguranças de uma das farmácias, que constataram o furto e acionaram a polícia militar. Segundo o delegado à frente do caso, a influenciadora foi encontrada com cerca de R$3.000 em produtos cosméticos. Ela foi autuada pelo crime de furto qualificado.
Nas imagens da câmera de segurança da farmácia, podemos ver a influenciadora aproveitando o estabelecimento vazio, disfarçando e se abaixando nas prateleiras para pegar os produtos e colocá-los dentro de sua bolsa. A suspeita é de que ela já estivesse fazendo isso há um bom tempo, mas finalmente ela acabou sendo pega em flagrante. 2 policiais do estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, se confundiram e pensaram que o som de uma castanha que caiu de uma árvore e bateu no capô da viatura era o ruído de um disparo de arma de fogo, e revidaram contra a viatura, onde eles mesmos tinham detido um homem suspeito que estava algemado. Na gravação feita pela câmera acoplada ao uniforme do policial, é possível ouvir o som que fez com que os policiais se confundissem. O suspeito que estava dentro do carro, um homem negro, não foi ferido. Ele havia sido detido para ser interrogado em um caso de roubo do carro da namorada. Ele então foi levado para a delegacia para prestar depoimentos e pouco depois foi liberado. Os investigadores analisaram o vídeo da câmera do uniforme e viram a castanha caindo logo antes dos disparos. A castanha bateu no capô da viatura e depois caiu no chão. O homem que estava algemado na viatura acabou ficando traumatizado, afinal ele pensou que seria alvejado ali mesmo. O policial que começou a disparar acabou pedindo demissão. Inclusive, muitas pessoas na internet ficaram falando que isso era igual aquele filme A Loucademia de Polícia. Esse é o vídeo, dê seu like. Beijão, eu falei tchau.